Amém. 1 Samuel 17, verso 4, diz assim: Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate, media, olha aí, essa Bíblia explica direitinho, olha, media 2 metros e 90 centímetros, ele era, eu acho que ele era do tamanho desse teto aqui, irmão. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Irmão, isso é peso que eu não consigo levantar. Um saco de cimento tem 50 quilos. Quando tem que carregar um saco de cimento, eu peço ajuda. E o camarada tem uma situação aqui que pesa 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos e vos serviremos como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos força em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Amém? Podeis sentar. Irmão, nós vamos ler outros textos aí mesmo nesse capítulo. Porém, imagina um homem que é capaz de facilmente carregar todo esse peso absurdo. Esse homem é um fenômeno. Existiam outros gigantes na época, mas anterior a ele, mas na época ali exata, já é muito mais raro se ver pessoas dessa estatura. O inimigo, os filisteus, estavam plenamente convictos de que nada poderia abalar aquele guerreiro. A canela era protegida, os ombros protegidos, a cabeça protegida. Imagina a força que tem esse homem, se só o que ele está carregando no seu corpo já devia pesar pelo menos uns 80 quilos. Olha a força descomunal. Sabe o que eu lembro quando eu vejo esse homem? Eu vejo o exército, marinha, aeronáutica, a Força Nacional, a Polícia Civil, a PM, a Guarda Municipal, a Polícia Secreta, está tudo nesse homem. Ele é invencível. Amém, irmão? Mas Deus olha do céu e diz assim: poxa, ele é tão fraco. Qualquer sistema, qualquer coisa que não tenha Deus para regê-lo, é fraco. É fraco. O próprio Lutero disse: as faculdades vão se transformar em porta do inferno. Por quê? Porque não tem Deus. Não se ensina a Bíblia numa faculdade. Em que se transformaram as faculdades? Uma pessoa faz uma faculdade e pensa que virou gente. Ela não entende que ela já nasceu gente. Já nasceu com dignidade e honra, mas fica esperando: esse ano eu vou pegar o meu canudo. Aí quando vai lá numa formatura, pega um canudo, aí se sente, pensa que é mais do que o que nasceu. Nós somos realmente mais do que o que nascemos, quando descobrimos o caminho dos pés do Senhor Jesus e nos transformamos em verdadeiros adoradores. Quando o homem aprende a se inclinar diante de Deus, aí sim, ele não é mais a mesma coisa que ele nasceu. Mas enquanto ele não tem Deus, cada dia que passa ele se torna pior. Quanto mais o homem recebe formações e informações sem Deus, quanto mais ele conquista o mundo, tanto mais ele perde
a própria alma. Os verdadeiros homens de Deus são aqueles que recebem as ofertas do diabo. Olha os reinos do mundo e a glória deles e dizem: eu não quero. Amém, irmão? Aqui, o que é esse Golias? Já tivemos outros estudos. Golias representava o sistema, né? Tanto que ele tem, Davi corta a cabeça dele. Cabeça nós já vimos que é símbolo de uma ideologia. Golias representa os deuses pagãos. O sistema que defendia esses deuses está tudo ali impregnado na situação de Golias. E Davi, quando vem, ele já estava caído. Davi, um menino, um moleque, vai e corta a cabeça. O Espírito de Deus inspira Davi, que nunca tinha matado homem algum, a cortar a cabeça do gigante, para que nós hoje soubéssemos que toda ideologia contrária àquilo que Davi representava, e ele representava o império messiânico de Cristo, que neste século 21 se implantará neste milênio, e será um milênio que vai coordenar até o fim da história. Então, o cortar a cabeça de Golias era a representação de que todo sistema e toda ideologia contrária ao império messiânico de Cristo será exterminada. Por isso eu te disse, ali eu vi o quê? Eu vejo marinha, eu vejo o exército, eu vejo a aeronáutica, vejo as forças nacionais da nação, eu vejo o exército da Rússia, eu vejo o exército da China, eu vejo o exército da Coreia do Norte, eu vejo o exército da Venezuela, eu vejo todo o comunismo, eu vejo tudo, todos esses sistemas que se impõem como tão fortes e poderosos, eu os vejo todo em Golias, e quando eu olho para Golias, eu não vejo nenhum gigante de pé, eu vejo um pobre coitado caído com a cabeça separada do corpo. É isso que eu vejo. Irmão, poder, força verdadeira, aquele que pode dar a palavra e cumprir, é Deus. Fora de Deus, tudo não passa de uma grande ilusão. As pessoas estão por aí confiando no dinheiro, no bem material, no patrimônio que tem. Eu tenho dinheiro que dá para mim viver o resto da minha vida. Não, nada disso. Cristianismo, a gente olha e diz assim: poxa, eu tenho um Deus que dá para eu viver toda a minha eternidade. Nós não confiamos em dinheiro, irmão. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de Deus. E isso nós temos, porque não nos vendemos ao dinheiro. O dinheiro não compra o nosso caráter, o dinheiro não compra o nosso prazer em dobrar os joelhos e adorar. O dinheiro não compra isso. Nós não nos vendemos, nem fácil nem difícil. Não só eu, mas muitos aqui já alcançaram o entendimento de ter um pacto com seu próprio sangue, de que não abrirão mão de ser um adorador de Jesus Cristo até o fim, custe o que custar, venha o que vier. Há alguns tempos atrás, Deus já revelou que o exército que somará o grito da meia-noite já tem membros aqui dentro. Já tem membros aqui dentro, irmão. E tem mais, e tem membros aqui dentro que nem eu não consigo identificar todos. Tem uns que eu já sei, Deus já mostrou pessoas aqui, cujo chamado é para ser martirizado, é ter a cabeça numa bandeja. Deus já mostrou. E como eu me alegro, porque esses que serão valentes guerreiros ao ponto de dar a cabeça numa bandeja, receberam muito dos seus ensinamentos pelos meus lábios. O meu galardão está assegurado também. Então, meu irmão, é isso que Golias representa, um sistema, a força. Ele tinha armadura. A armadura faz parte de quê? De exércitos que querem oprimir. Quando Roma montou as suas armaduras, dominou o mundo, porque os soldados romanos tinham escudos desse tamanhão aqui, que os protegia totalmente.
Quando Roma ia para as suas guerras, o número de soldados de Roma que caía era mínimo. Eles massacravam os adversários. Sabe por quê? Por causa das suas armaduras e as suas técnicas de luta, de proteção um ao outro. Não existe nenhum exército que tenha maior proteção que o exército do cristianismo, que habitamos debaixo das asas do Altíssimo, intransponível. Todo exército tem que ter a sua armadura e a sua proteção, senão ele fracassa. E a nossa armadura está lá em Efésios capítulo 6. E Paulo diz que as armas da nossa milícia não são palpáveis, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Aqui, nós observamos que a narrativa mostra a brutalidade desse opositor do povo de Deus. A brutalidade deste opositor do homem do povo de Deus é uma coisa realmente, irmão, para assustar. E é o que acontece quando Golias sai, Saul, que a Bíblia diz que usava uma espada, que ele era comparado a uma águia e um leão na sua movimentação. Quando Saul olha para aquele homem, primeiro mostra um historiador, diz um historiador, eu não sei a que ponto isso seria verdade, mas eu acho interessante. O historiador diz assim, que quando o exército do filisteu estava já ali acampado, e se acamparam 40 dias, quando eles ouviram alguém dizer assim, olha, vamos botar 2 guerreiros para batalharem, e aquele que venceu o outro do outro povo vai ser servo, etc. Quando isso foi ouvido, Jonas, filho de Saul, Jonathan, disse assim, isso é perfeito, pai, porque ninguém pode vencer o Senhor com uma espada. Mas só ouviram a voz do desafio, e aí Saul se levanta no monte, saca da espada e diz, eu aceito o desafio. E daqui a pouco, quando ele diz, eu aceito o desafio, Golias se apresenta, ele vai e baixa a espada, e mesmo assim o filho Jonathan insiste, vamos pai, Deus é contigo, ninguém pode te vencer, e ele diz assim, eu não posso ir. Você sabe quando que um homem perde uma guerra? Quando ele não acredita na vitória dela. Ali começa a tua derrota. Lembra quando os israelitas foram, e eles, quando voltaram da terra prometida, eles disseram, nós não podemos possuir essa terra, ela tem gigantes, nós éramos vistos como gafanhotos, não podemos conquistar essa terra, ou seja, Deus mentiu para nós. Uma outra geração conquistou a terra? Sim. Então era possível conquistar a terra, confiando no mesmo Deus? Era. Mas quem foram os derrotados? Aqueles que não acreditaram na vitória. Como tem pessoas, assim diz o Espírito de Deus que não mente nem se engana, como tem pessoas, meu irmão, aqui dentro, olha o que está escrito aqui, ó. Como tem pessoas aqui dentro, nessa manhã, que se vê o circo realmente pegar fogo, vai pular fora. E sabe o que vai acontecer depois que pula fora? Fica lá de longe, fora do arraial, vendo a vitória dos guerreiros de Jesus Cristo. E não pode mais voltar e ficam lamentando, jogando suas lágrimas pelo caminho. Esse povo, essa denominação, esse nome, geração Jesus Cristo, ele não veio para ser extinto, ele nunca será extinto. Esse ministério nunca saberá o que é derrota. Não interessa o tamanho do gigante, nem as suas armas, esse ministério nunca saberá o que é derrota, porque nesse ministério tem adorador. Mas muitos, quando vê a coisa esquentar, pulam fora. Depois que Jesus dá a vitória, seja no monte, seja no vale, eles querem voltar. Irmão, a realidade é diferente. Gideão viu a seleção, amém? E se alegrou. Eu quero que você vá ao verso 23, que diz assim,
enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Deus muitas vezes olha os seus guerreiros, mas Ele às vezes não quer contar com guerreiros, Ele não está precisando de certos guerreiros. Às vezes Deus quer contar com meninos. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: aquele que não se fizer como um destes pequeninos, não pode ver o reino dos céus. Jesus falou assim: ai daquele que escandalizar a um destes pequeninos, melhor lhes fora não ter nascido. Ou então, que se pegasse uma mó de moinho, lhe amarrasse ao pescoço e o precipitasse nas profundezas do mar. Porque quanto a destes pequeninos, eu vos afirmo, os seus anjos sempre contemplam a formosura do meu Pai. Irmão, você sabe o que são os pequeninos? São aqueles que creem sem medo do perigo, são inocentes. Pequeninos é como criança. Você pode pegar o teu filho, se você tem força para isso, joga ele para o alto quantas vezes for. A tua esposa diz: vê lá o que você vai fazer, tu vai me deixar essa criança cair. E a criança, quantas vezes tu chamar para jogar ela para o alto, quantas vezes ela vem nos teus braços, acreditando que ela não vai cair. Se você estiver numa altura de 1 metro e disser: filho, pula, ele pula e você pega. Se tiver em 1,5 metro, você diz: pula, ele pula e você pega. Se tiver em 3, 4 metros, você não pode dizer pula, senão ele vai pular. E você sabe que ali você não consegue pegar. Jesus Cristo falou assim: esses pequeninos, os anjos dele contemplam o trono do Todo-Poderoso. Deus precisa de meninos, meu irmão, de pessoas que tenham fé, que acreditem que vão surgir 2 braços para lhe segurar na hora que ele estiver no abismo. Deus precisa, meu irmão, de pessoas que acreditem que Deus fará o que Ele disse que fará. Porque as lições ficam aí, e toda vez, de tempo em tempo, Deus nos recobra ela, mas quando saímos das portas para fora, continuamos serem seres normais, naturais. Seja um ser espiritual, meu irmão. E não importa o ódio que vão levantar contra você, porque nunca te odiarão mais do que odiaram ao teu Senhor. Nunca farão contigo pior do que o que fizeram com Ele. Agora, Ele te prometeu: assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, todo aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Aqui diz, no verso, eu quero que você vá ao verso 32. Então, Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Irmão, você acha que Davi, como os historiadores dizem, era um menino? Alguns dizem que ele tinha 16, outros dizem que ele tinha 17. Todo mundo naquele arraial chamou Davi de moleque. Irmão, vou te dizer uma coisa, um segredo. Nós cristãos não andamos por vista, não andamos por aparência. Davi disse: que ninguém aflige o seu coração. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu que ousou afrontar os exércitos do Deus vivo. Ali estava o corpo de um moleque, mas essas palavras não são palavras de um moleque. Essas palavras não podem ser processadas por espírito humano.
aprenda a discernir quando Deus está falando. Não faça como os tolos, não faça como os loucos, que quando tiver passar de short ou bermuda na rua, diz: ah lá, caído, pobre coitado, fracassado. Quando vê uma mulher com uma calça comprida, ou um batom no rosto, ou um cabelo pintado, diz: lá vai Jezabel. Tem crente que é assim, que só sabe julgar pela aparência, não conhece a essência do que procede do trono de Deus. Mas nós somos a restauração e não fazemos mais parte dessas blasfêmias. Olha para os assembleianos, olha para eles, eles se transformaram em escravos do sistema, eles se transformaram em escravos dos políticos. É para isso que eles serviram. E quando nós passamos na liberdade gloriosa do Espírito, de chinelo, short e camiseta, eles se escandalizam, porque eles não têm ouvidos para ouvir quando Deus fala pelos nossos lábios. Nós não andamos por aparência, não andamos por vista. Quando Davi diz: ninguém aflige o seu coração, o teu servo virá e vai pelejar contra esse filisteu. Isso começou a mover. Olha o verso 33. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Irmão, vê se esse não é o nosso retrato. Nós nascemos recentemente, somos crianças, e existe um sistema aí que já é guerreiro desde a juventude. Ele já nasceu como guerreiro, já nasceu para conquistar, já nasceu para oprimir, mas Deus está esperando lá no futuro que nasça um menino para destronar o gigante. Enquanto não nascerem meninos, os gigantes prevalecerão. Meninos são aqueles que têm coragem. Meninos para Deus são os que têm valentia, têm ousadia, têm intrepidez. Esses são os meninos que Deus está procurando. Olha no verso 37. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Irmão, não importa, eles podem olhar para a nossa aparência, podem tentar nos desprezar, podem achar que nós não temos condições, todos podem dizer isso, mas a firmeza, a convicção, a unção, a graça, a ação do Espírito Santo, assim como fez com Saul, que teve que se render e permitir Davi ir para aquela guerra, assim todos reconhecem que você é o guerreiro que Deus separou, você é o guerreiro que Deus escolheu, é você que Deus preparou. Não importa se não vão aceitar o que você diz, eles reconhecem que o que você tem é superior ao que eles possuem. Isso é lógica, e isso já está para lá de patenteado. Davi argumentou no verso 34, quando o teu servo apacentava a ovelha do seu pai, surgia um leão e um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, atacava, arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desacatou os exércitos do Deus vivo. Aqui, meu irmão, do verso 34 ao verso 36, sabe o que Davi faz? Aonde ele está buscando força para ir contra aquele Golias? No passado. Ele trouxe à memória o que lhe dá esperança. Deus me deu vitória sobre um urso, Deus me deu vitória sobre um leão. Será que esse filisteu é pior do que um leão, pior do que um urso? Irmão, presta atenção, tem cristãos que já viram a glória de Deus,
Tem cristãos que já viram milagre de Deus. Tem cristãos que já tiveram visões e sonhos proféticos. Tem cristãos que já ouviram Deus e viram os sinais de Deus. Mas na hora da guerra, eles esquecem o que Deus já fez. E se tornam no zero, se tornam covardes, porque não sabem assimilar, juntar experiência. As experiências e as histórias bíblicas são para te transformar num guerreiro, mas tem pessoas que leem a Bíblia e quando chega lá na frente, é como se não tivesse lido nada. Israel é o grande exemplo. Deus operou com Moisés, Deus operou com Josué, Deus operou com Gideão, Deus foi operando, quando Deus se manifesta em Israel, lá na passagem já para o Novo Testamento, no tempo de João Batista, que Israel tinha? Nada, estava no zero. Assim são muitos cristãos que não veem a glória de Deus, porque não sabem guardar experiências, não sabem assimilar informações e experiências. De vez em quando, eu me pego contando as minhas experiências. E algum tempo atrás aqui eu disse assim, irmãos, fui preso em 2009. E o sistema está me dizendo que eu tenho que parar de falar o que eu falo. Que eu tenho que pregar como todo mundo. Que eu vou acabar preso. Que na polícia civil tem um monte de covarde que eles vão mandar me matar. Isso desde 2009, irmão. Eu ainda estou vivo. Que motivo eu tenho para me calar? Enquanto eu estiver vivo, eu só tenho motivo para falar e não para calar. Eles diziam, irmão, tem muitos processos, todo mundo se levantando contra você. É Rede Globo, Jornal Globo, é o Dia, é o Extra, todo mundo indo contra você. Tem que parar. Eu disse, parar? E onde fica o arrebatamento que Deus me deu? Que eu fui às regiões celestes e conversei com anjos face a face. Onde está a experiência que eu tive de adentrar num rio, mar de cristal, e ficar debaixo d'água e respirar ali debaixo, e sair daquelas águas seco da maneira como entrei? Onde está a minha experiência que eu vi o teto se rasgar, e o facho como de um cometa, o anjo se manifestar na minha presença, e colocar os olhos nos meus olhos, e falar comigo como se olhasse dentro da minha alma? Onde está? Onde está o que eu vi? Onde o anjo colocava instrumentos dentro do corpo das pessoas e dizia, está curada. Eu dizia, está curada. O que eu vou fazer dessas experiências? E eu tenho dito, é este homem que os Golias da vida pensam que podem deter. É impossível, meu irmão. É impossível. Eu estava no começo desse ministério, a igreja não tinha nome. Propuseram mais ou menos uns 50 nomes. Alguns membros da igreja, outras pessoas, propuseram uns 50 nomes. Eu comecei a ler aqueles nomes, quando eu cheguei no 5º nome, eu falei, esquece. Era sarça ardente, era Deus de poder, imagina, era um monte de nome. Eu falei, não, nome de igreja é coisa muito importante. Vamos ver o que Deus tem a falar. Eu sentei no sofá e disse assim, Deus, qual é o nome que o Senhor escolheu para a igreja? E abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu lá em Atos. E ele foi cortado dentre os viventes, e quem contará a sua geração? O tempo parou, e alguém claramente do meu lado falou, geração Jesus Cristo. Irmão, você acha? Nem a morte não me satisfaz, meu irmão. O desejo que eu tenho de servir a Cristo é tanto, que eu ultrapassarei até a morte. Nada para o meu serviço a Cristo, nada para a minha adoração, nada para. O Deus que eu sirvo, meu irmão, no começo da minha caminhada me falaram sobre Ele, mas hoje sou eu que falo dele para os outros. Ninguém pode deter, meu irmão,
quem tem experiência. Lembra que eu já ensinei nesse lugar, irmão? Ore pedindo a Deus experiências vivas. Sabe, meu irmão? É muito glorioso quando você vê um ser de branco passando. E você pode esfregar os olhos, que não faz diferença, lá está ele. E quando ele vem na tua direção, você estremece. E ele vem marchando e você se coloca na parede espiritual. E pensa que ele vai te imprensar, e ele passa com o corpo dele por dentro do teu corpo. Você leva um choque violento. Uma pessoa que tem experiência não pode ser detida, não pode ser parada, não pode ser obstruída. Davi diz assim: esse filisteu aí, peraí, deixa eu ir aqui no passado. Leão e urso, filisteu é igualzinho. Você entendeu, irmão? A mensagem é essa. Lá no verso 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar tudo aquilo, o paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Meu irmão, presta atenção nessa informação que já demos algumas dezenas de vezes. Deus tem armas para nós. Então você tem que saber qual a arma que Deus tem para você. Não tente guerrear com armas ou sugestões dadas pelos outros. Quando nós temos um problema entre aspas, processos tal, eu consulto a Deus. Deus, movo isso juridicamente? Sim, move, então eu movo. Deus, movo isso juridicamente? Não, não move, então não movo. Eu uso sempre as armas que Deus quer usar, e nunca aquelas que eu acho, que todo mundo acha que eu deveria usar. Isso, irmão, é uma lição poderosa para o nosso dia a dia na vida. Tem coisas que realmente parecem que tem que se processar de um jeito, mas quando você vai para a oração, Deus diz que elas têm que se processar de outro jeito, um jeito que é loucura para todo mundo, mas se você seguir aquela direção, para você será poder de Deus. Aqui diz no verso 40, em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola, pegou sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Essas são as nossas armas, amém? Davi pegou o seu cajado, que é a palavra, escolheu no riacho 5, ou seja, a decisão é dele, livre-arbítrio, 5 pedras, a pedra cortada sem mão, Jesus Cristo que pisa em todas as outras ideologias, desfaz todos os outros projetos, Jesus Cristo que sobrevive a tudo e a todos, reina sobre tudo e todos, essa é a pedra cortada sem mão, que viu o profeta Daniel. Então, ele parte com aquilo que ele sempre teve, foi esse cajado, foram pedras e foi esse estilingue, essa tiradeira que lhe deu vitória contra o leão e o urso. Irmão, tem pessoas que o problema delas é justamente largar as coisas que sempre lhes deu vitória, para dar ouvidos a outros. Se você olhasse hoje para um pedaço de pau, para 5 pedras, para um estilingue, e você olhasse do outro lado, uma grande armadura de bronze, com caneleiras, com espada, com lança, com arco, com flecha, com dardos, o que você escolheria para se proteger? É isso que faz a diferença, meu irmão. Os que confiam em Deus não escolhem as mesmas armas que o mundo escolhe. Isso faz toda a diferença. Todo mundo diz assim: você não pode lutar contra esse gigante, você é um menino. O que é um menino? Menino não tem força para levantar uma espada, mas tem disposição para crer no Deus vivo. Menino não tem força para levantar um escudo, mas tem disposição para crer que o Senhor dá a vida e dá a morte.
Menino não tem força, meu irmão, para vestir armadura de bronze, para vestir caneleira. Todo mundo olhou para Davi e disse: você não pode guerrear. Por quê? Porque você não tem condições de se armar com as armaduras do mundo. Você não pode. Você é fraco. Você não tem disposição de levantar uma espada de bronze. E você, meu irmão? Quem tem fé em Deus não precisa de forças para levantar a espada de bronze, meu irmão. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a peleja. Então, meu irmão, o que você tem que fazer? Davi desprezou aquilo que lhe foi apresentado. Davi desprezou as armas poderosas. Nenhum guerreiro de Saul, de toda a companhia de Israel, ousaria ir para uma guerra sem aqueles apetrechos. Nesta manhã, irmão, você que deixou os seus problemas, você que tem as suas coisas a resolver, você está esperando que Deus suscite o teu socorro de onde? Deus suscita um advogado para cuidar da minha causa? Deus dá sabedoria ao doutor fulano para que ele seja usado por ti? Você que tem a enfermidade, Deus faz o remédio funcionar? Em que você tem confiado, irmão? A nossa confiança tem que estar em Deus, como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e dos campos a malhada seja arrebatada, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Em que você confia, irmão? Há quanto tempo você lê a Bíblia para desprezar o Senhor teu Deus e esperar que o teu socorro venha de outros caminhos? Você está esperando que o Ministério Público faça alguma coisa para você? Você está esperando que os juízes reconheçam a tua inocência? Você está esperando que alguém se levante como testemunho ao teu favor? Não basta Jesus Cristo não será fiel testemunha de todas as coisas, que tem os olhos como chama de fogo? Faça como Esté, meu irmão. Se padecer, padecerei, mas se Deus suscitar a vitória, sairei vencedor. Se Deus suscitar a vitória, sairei vencedor. Alguém já viu uma folha cair da árvore? Sabe a folha que você viu cair da árvore? Ela caiu na hora que Deus disse assim: cai. Se Ele não disser cai, meu irmão, ela fica lá a vida inteira, fica lá pelos séculos dos séculos sem fim. Confiança em Deus, irmão. Não é nas coisas que o mundo nos apresentam, nem nos melhores exércitos. Aquelas armaduras eram poderosas para Israel, mas você precisa entender que mesmo existindo armaduras poderosas, Deus pode te chamar para uma vitória ainda muito maior. Além daquelas armaduras conhecidas, Deus tinha um cajado na mão de Davi, um estilingue e uma pedra, que ninguém conhecia, sustentado pelo peito de Davi, a sua fé. Guerreiros tinha muitos em Israel, mas estava faltando meninos. Deus está procurando guerreiros meninos, meu irmão. Deus está procurando guerreiros inocentes. Qual é a inocência de Davi? Davi é um camarada muito inocente. Ele olha para um gigante de 2,90 metros e não consegue enxergar o risco que a vida dele está correndo, porque a sua fé o cega. Eu sou este homem cego. Eu sou este homem cego. A minha fé me cega. Eu não enxergo perigo. Todo mundo enxerga. Eu não enxergo perigo. Davi é esse menino. Meninos não enxergam perigo. Meninos correm em chão firme. Meninos correm em ribanceira. Meninos não enxergam perigo. Meninos sobem numa bicicleta, andam no plano, quando vem a ladeira ele não enxerga o perigo, até capotar se for o caso.
É assim. Nesta manhã, meu irmão, Deus está querendo te dar a graça de ser menino. Sabe, irmão, você tem que ser menino. Quando você vê os gigantes na tua frente, você não tem que avaliar o que ele pode fazer contigo, você tem que avaliar o que teu Deus pode fazer de você. É assim que funciona, irmão. E é por isso que nesta história aqui, o que Deus procurou foi meninos. Vou dizer outra coisa para você. Diz a Bíblia que toda a companhia de Israel, quando via Golias se levantar e gritar, isso foi por 40 dias, que todos eles se afastavam e fugiam. Ninguém ousou se levantar, ninguém disse nada. Golias afrontava e sequer um soldado dos milhares de Israel se levantaram para dizer assim, tu vai ver só. Ninguém disse nada, nem sequer ficou. Na hora que ele aparecia no vale, todos se afastavam. 40 dias essa brincadeira. Sabe qual é o segredo, meu irmão? Deus preparou Golias para dar destaque a um guerreiro. Você entende isso? Deus tem um plano na sua vida. Só que o plano que Deus tem contigo vai ser aquele que todos dirão impossível. Esse é o plano que Deus tem contigo. O plano que Deus tem contigo é aquele que todos dirão, eu não vou, eu não me meto nisso, eu não tenho condições, eu não posso, mas vai surgir um Davi que vai dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, o plano que Deus tem contigo, eu poderia sair agora pelo meio da congregação, tocando no ombro de várias pessoas e dizendo, o plano que Deus tem contigo, meu irmão, é aquele que todo mundo abre mão dele. O plano que Deus tem contigo é aquele que todo mundo estremece, todo mundo tem medo, todo mundo se acovarda. É esse o plano que Deus tem contigo. Esse é o projeto, meu irmão. Deus preparou um guerreiro inimigo que fará o arraial dos cristãos tremerem. Só os valorosos vão se destacar. Santo de Israel. Santo de Israel. Você sabe por que as Assembleias de Deus fizeram aliança com o sistema? Porque nunca enxergaram Deus. Você sabe por que as Assembleias de Deus se curvaram à maçonaria? Porque nunca enxergaram um Deus poderoso acima de um bode. Mas essa geração que vem após mim é uma geração que não enxergará com um globo ocular, meu irmão. Os olhos que vocês têm na face não vão servir para vocês seguir a caminhada de vocês. Se não andar por fé, vai padecer. Tem que ser que nem Esther, se eu viver, viverei, se padecer, padecerei, mas eu vou ser ousado, eu vou ser intrépido, eu vou à presença do rei. Olha mais essa frasezinha, eu sei que você conhece, mas veja, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé e assim permaneceremos. Então, meu irmão, seja um menino. Seja um menino. Não enxergue o perigo. Um homem de 2,90 m, com espada, com escudo, com lança, com caneleira, com uma armadura de 60 quilos, lá vem Davi, o moleque, para encarar aquilo. Quando Golias olhou e disse assim, olha o que os israelitas fazem, mandam crianças para a guerra. Ah, não tem problema não, estou esperando há 40 dias para derramar o sangue do inimigo, pode ser essa criança mesmo. Amém, meu irmão? Seja menino, inocente. Você, irmão, presta atenção,
Deus tem preparado para os guerreiros de fé uma vitória que ninguém jamais poderia supor. Deus quer fazer do seu povo hoje o destaque dos guerreiros da antiguidade. Deus quer fazer hoje, tem uma unção preparada, cujas comportas já estão se abrindo, aonde Deus vai suscitar novos Pedros. A semelhança é muito maior a coisa, mas como Pedro, como Paulo, como Tiago, como João, como Estevão, muito mais do que eles, só porque não há exemplos que possam te ser mostrados para você, porque o que Deus tem contigo é novo, é maior. Nem Moisés viveu o que Deus tem preparado para os últimos dias. Nem Moisés. E te digo mais, Elias tinha uma unção, mas o seu sucessor teve porção dobrada. Então, meu irmão, é fé ou morte? Viva a fé, meu irmão. Será que não é bastante que um homem morreu na cruz pelos seus pecados? Viva a fé. Não te detenha, não te limites. Está aí a Bíblia, leia, creia, mas não leia a Bíblia como um livro de história. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é a palavra do Deus vivo e poderoso. Amém. Até aqui nos tem ajudado o Senhor Deus.